Bom dia, meus queridos irmãos e irmãs. Atendendo a pedidos, muitas pessoas perguntam por que o nosso cafezinho a gente faz só de segunda a sexta. E eu sempre digo assim, tem muitas opções de pregação, bons teólogos, sacerdotes que fazem ensinamentos maravilhosos para o domingo. Então, eu achei que fosse chover no molhado. Mas é claro que cada um de nós tem um algo a oferecer, uma visão diferente, um jeito, uma forma. Então, a partir de hoje, eu vou aos domingos fazer um cafezinho com você. Nós vamos ler o Evangelho, como eu costumo fazer durante a semana, só que a semana é em áudio, e aqui, neste domingo, nós vamos falar olhando cara a cara, né? Aqui do nosso sofá. E esse domingo, muito particularmente, ter sido domingo da Páscoa, o texto central é o do discípulo de Emaús. Aí nós temos essa maravilhosa imagem, esse episódio fantástico que nós vamos meditar juntos. Agora sim, estou atendendo um pedido seu, mas eu quero que você atenda um pedido meu. Na verdade, dois. Pegue a Bíblia para acompanhar. Primeira coisa. A segunda é que nós vamos postar isso no YouTube. O nosso canal no YouTube, ele foi hackeado, nós perdemos um canal com quase 4.000 seguidores. Então, é importante que você se inscreva nesse canal, que é agora o canal da Paz e Bem, está começando agora. Se inscreva nesse canal, acione lá aquele sininho de notificação e faça algum comentário, porque ao você fazer comentário, a gente pode tirar uma dúvida, nós podemos fazer um feedback, entender o que você compreendeu do que a gente tentou explicar, mas também tirando algumas dúvidas dos nossos espectadores. Então vamos lá, vamos ao texto sagrado. Iniciemos com a nossa oração, né? Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, que essas palavras do Evangelho que nós vamos ler agora possa abrasar nosso coração. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém cerca de 12 quilômetros. Iam falando um com o outro de tudo o que se tinha passado. Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles. Mas os olhos estavam como que vendados e não o reconheceram. Você me permite fazer umas pequenas pausas até o final? E a gente já vai lendo esses trechinhos e já vai fixando ele no coração. 2 discípulos, aqui não diz se era um casal, se eram 2 homens, mas eram discípulos. Eles estavam voltando para Emaús. Imagina aí, 12 quilômetros, que hoje para quem corre, quem faz exercício, gosta de uma maratonazinha, é rapidinho, faz isso em, às vezes, 30 minutos, 1 hora, 2 horas se for caminhando, né? Mas aqui diz que os olhos deles estavam vendados. Por quê? Fica a pergunta, a gente vai seguir o texto. Perguntou-lhe então: de que estás falando pelo caminho e por que estás triste?
Aqui é Jesus perguntando, porque Jesus se aproximou deles e eles não o reconheceram. Detalhe, faziam só 3 dias que Jesus tinha morrido, eles estavam com Jesus, eram discípulos de Jesus e ele, 3 dias depois, aparece para conversar com eles, eles não o reconhecem. Que coisa estranha. Um deles, chamado Cleofas, aqui aparece o nome, respondeu-lhe: És tu, acaso, o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que nela aconteceu esses dias? Perguntou-lhes ele: que foi? Disseram: a respeito de Jesus de Nazaré, era um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes e os nossos magistrados o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem haveria de restaurar Israel, e agora, além de tudo isso, é hoje o 3º dia que essas coisas se sucederam. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos alarmaram. Elas foram ao sepulcro antes do nascer do sol e, não tendo achado seu corpo, voltaram dizendo que tiveram uma visão de anjos, os quais asseguraram que está vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam-no assim como as mulheres tinham dito. Mas a ele mesmo não viram. Veja, eles estão caminhando, Jesus está ali, e o Cleofas responde com grosseria: é acaso você, o único forasteiro aqui que não sabe o que aconteceu ali em Jerusalém? E caminhando e falando. Jesus disse: o que foi? É tão interessante como Jesus não interrompe a fala deles. Quantas vezes alguém vem contar uma história que a gente já sabe, e a primeira coisa que a gente faz: eu já sei. O próprio Cristo permitiu que a pessoa falasse. Por que disso? Porque quando a pessoa fala, ela não só está dizendo o que pensa, o que sente, ela está desabafando, ela está pondo para fora aquela angústia. É importante demais que a gente saiba deixar o outro falar. Deixe falar. Escute. Tenha paciência para escutar. Jesus Cristo fez isso, nos ensinando e dizendo: oh meu Deus, tudo. Quando eles falaram, pronto, acabou? Já disse tudo? Muito bem. Aí Jesus fala firme: ó gente sem inteligência, versículo 25. Ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração para credes em tudo que anunciaram os profetas. Porventura, não era necessário que Cristo sofresse todas essas coisas e assim entrasse na sua glória? E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava dito em todas as Escrituras. Aproximaram-se da aldeia para onde iam, e ele fez como que quisesse passar adiante. Mas eles forçaram-no a parar. Fica conosco. Já é tarde e já declina o dia. Espera aí, para aqui um pouquinho, versículo 29. Iam sair de manhã cedo. Qual era a distância de Emaús, de Jerusalém para Emaús? 12 quilômetros. Como é que eles demoraram o dia inteiro para chegar lá em Emaús? É porque a conversa era boa? Provavelmente, meus irmãos, eles estavam muito decepcionados. Não queriam
que as pessoas vissem. Olha, eles deixaram tudo e foram seguir lá o Nazareno que foi crucificado. Bem feito. Era vergonha. Às vezes, quando a gente passa por perrengue, por situações difíceis, a gente fica frustrado, tem vergonha. Outra coisa, eles estavam tão focados na dor, tão focados, que não perceberam Jesus caminhando com eles o dia inteiro, conversando o dia inteiro. Isso acontece comigo e com você. Quando nós estamos focados no problema, as soluções estão aqui ao nosso redor, mas a gente não vê. Porque o nosso olhar está aqui. Já viu aquelas viseiras de jumento, ou de cavalo, que eles colocavam aqui uns tapa-olho assim? Nem sei como se chama. Mas era uma espécie de viseirazinha aqui, que é para não olhar para um lado e para o outro, para seguir em frente. É aquilo que se põe em animal, é o que a gente põe em nós mesmos, quando a gente se fixa no problema e não na solução. Em saber que o problema tem um Deus que é maior que ele. Temos que confiar. Mas não estava na dor. É igual a dor de dente, dor de barriga. Você está com dor de barriga, parece uma dor de dente, aí você esquece a dor de barriga e fica fixado na dor de dente. Se for a dor maior é que vai chamar mais a nossa atenção. E aí, quando Jesus faz que vai passando, ele diz, não, fica conosco, é tarde, o dia declina. Muito bem, aí está. Então, entrou com eles. E aconteceu que, estando sentados conjuntamente à mesa, ele quem? Jesus. Aí é claro, eles deram a presidência da mesa. Eles entenderam que quem estava com ele não era uma pessoa qualquer. Então deram esse direito a Jesus. Ele tomou o pão, ele abençoou, partiu e serviu-lo. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram. Meu Deus! A Eucaristia está toda aqui. A missa está toda nesse texto. É aquele documentozinho que João Paulo II escreveu, Mane Nobisco Domini. Fica conosco, Senhor. Onde ele vai discorrendo sobre todo esse texto e dizendo, está aqui a missa todinha, desde do ato penitencial, a leitura da palavra, a mesa da Eucaristia. E quando é que vai abrir os olhos? Porque a palavra ardia no coração. Ele vai dizer aqui. Tomou o pão, abençoou, partiu e serviu-lhe. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram. Mas ele desapareceu. Dizia então um para o outro, não se abrasava o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Então está aqui toda a missa. E qual o momento de abrir os olhos? O momento da Eucaristia, ao partir o pão. Todas as vezes que a gente está diante de Jesus Eucarístico, nós temos a graça de abrir os olhos, dos nossos olhos se abrirem. E que maravilha, meus irmãos, nós podermos ter essa graça, esse Cristo vivo na Eucaristia. O que acontece a partir daí é algo que o que levou um dia todinho, numa carreira, eles chegaram lá. Porque a experiência que nós fazemos de Deus é assim, não, já está de noite e tal. Fez a experiência de Deus, a gente não espera. Não deixa para outra hora. E eu vou concluir o texto. Levantaram-se na mesma hora.
e voltaram a Jerusalém. Aí acharam reunidos os 11 e os que com ele estavam. Todos diziam: o Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu a Simão. E eles, por sua parte, contaram o que havia acontecido e como tinham reconhecido ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vou ficar por aqui. A gente já tem muito elemento para conversar, eu passaria o dia todo, mas eu postei aqui no site da Paz e Bem, que é pazebem.org.br, uma oração do Padre Pio, que resume essa frase: fica conosco, Senhor, fica comigo, Senhor, pois eu preciso da Tua presença para não te esquecer. Sabes quão facilmente posso te abandonar. Fica comigo, Senhor, porque sou fraco e preciso de Tua força para não cair. Fica comigo, Senhor, porque és minha vida. Sem Ti perco o fervor. Fica comigo, porque és minha luz e sem Ti reina a escuridão. Fica comigo para me mostrar Tua vontade. Fica comigo, Senhor, para que ouça a Tua voz e Te siga. Fica comigo, Senhor, pois desejo amar-Te e permanecer sempre em Tua companhia. Fica comigo, Senhor, se queres que Te seja fiel. Fica comigo, Senhor, porque por mais pobre que seja minha alma, quero que se transforme num lugar de consolação para Ti, um ninho de amor. Fica comigo, Senhor, pois se faz tarde e o dia chega ao fim. A vida passa e a morte, o julgamento e a eternidade se aproximam. Preciso de Ti para renovar minhas energias e não parar no caminho. Está ficando tarde, a morte avança e eu tenho medo da escuridão, das tentações, da falta de fé, da cruz, das tristezas. Oh, quanto preciso de Ti, meu Jesus, nessa noite de exílio. Fica comigo, Senhor. Até o nosso próximo encontro e não esquece, se inscreva nesse canal, ative o sininho de notificação e faça um comentário. Isso vai ajudar a gente a conquistar novos seguidores e manter essa evangelização acontecendo de forma bem mais eficiente. Um domingo cheio da presença de Jesus.